Salve, segunda séries! E aí, tudo bem? Hoje, na nossa aula de redação, o assunto é sobre poema de Haikai. Isso. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês conheçam e identifiquem as principais características, conheçam aí a estrutura e a linguagem de poemas de Haikai. Então, o que vem a ser Haikai, né? É um gênero de poesia e nós temos ele com a forma fixa. Isso, ele possui 3 versos, ou seja, um terceto, sendo que é a seguinte divisão. O primeiro verso e o terceiro, eles são redondilhas menores, ou seja, é composto por versos de 5 sílabas poéticas. E o segundo verso, ele é uma redondilha maior, porque é um verso que contém 7 sílabas, tá? Então, é uma poesia objetiva e sintética. O haikai tradicional, que veio lá do Japão, lá no século XVI, e chegou aqui no Brasil no século XX, aproximadamente ali por volta de 1940, ele não possui rimas nem título, tá? E apresenta temática bucólica, ou seja, ele vai falar sempre sobre a natureza, essa relação entre o homem e a natureza. E quanto às características do haikai. O haikai, galera, é um subgênero literário com caráter lírico, né? Se ele é lírico, é porque ali no poema ele possui a voz que expressa a subjetividade do poeta. E ele tem origem japonesa, conforme dito, que tradicionalmente é caracterizado pelo seguinte: objetividade, ele é direto, né? Bem simples, então ele traz esse perfil da simplicidade, serenidade, sobriedade, casualidade, solidão, não intelectualidade, bucolismo, antissentimentalismo, condensação, uso de imagens, ausência de título, ausência de rima, quigo e cesura. Temos umas palavras novas que agora vocês conhecerão o seu significado. O que vem a ser esse quigo, né? Quigo é uma palavra que evidencia a estação do ano em que o texto foi produzido. Então, você vai identificar se foi escrito no outono, no inverno, na primavera. Por exemplo, se for na primavera, vai retratar sobre flores, né? Então, trazendo características aí sobre cada estação do ano. E a cesura é uma palavra utilizada no final do primeiro ou do segundo verso, que é para provocar uma queda sintática e evitar aí que o poema pareça ser composto apenas por um verso ou frase. E já esse antissentimentalismo, ele deve ser associado ao haikaísta ou ao eu lírico, pois uma das características do haikai tradicional é a existência de uma palavra que dispara a emoção na leitora ou no leitor. E quanto a essa estrutura, né? A tradicional do haikai, o poema apresenta apenas 3 versos. Portanto, é um terceto formado por redondilhas, assim distribuídas,
o primeiro e o terceiro verso, nós contemos o quê? A redondilha menor, ou seja, 5 sílabas poéticas, que também é chamado, galerinha, de heptassílabo. E o verso 2, que é a do meio, né, que tem a redondilha melhor, será composta por 7 sílabas poéticas, sendo chamado também por heptassílabo. Para aprendermos como se faz, vamos analisar um haikai de Masuda Goga, né, que viveu aí de 1911 a 2008, que foi o principal representante do haikai tradicional japonês escrito em território brasileiro. É super bacana um exemplo de haikai dele que diz o seguinte: em cima do túmulo cai uma folha após outra, lágrimas também. Ela é centrada em 3 elementos, que são o túmulo, as folhas e as lágrimas. Quanto à forma, cada um desses elementos foi colocado em um verso do terceto. E esses versos estão, segundo a estrutura tradicional, metrificados, porque atualmente já não há necessidade dessa metrificação, certo? Então vamos analisar o primeiro verso, essa escansão, que diz: em cima do túmulo. Essa contagem, pessoal, é até a sílaba tônica, tá? Aí nós paramos a contagem na última sílaba tônica da última palavra. Esse verso, ele é composto por 5 sílabas poéticas. Portanto, nós temos então uma redondilha menor. Não se esqueça, na separação de sílabas, devemos contar até a última sílaba tônica. Como a palavra túmulo é uma proparoxítona, contamos até a sua primeira sílaba, certo? E a escansão do verso 2: caiu uma folha após outra. Já nesse verso, ele é composto por 7 sílabas poéticas, isto é, uma redondilha maior. Além disso, contamos até a última sílaba tônica da palavra paroxítona outra. O ou é a sílaba tônica, né, que é mais forte. Então, o tra a gente já não conta mais, certo? Você mudou meu modo de viver.
E atenção, meu povo, quando uma palavra acaba com o som de vogal e a palavra seguinte inicia-se com o som de vogal, é permitido, segundo as regras de metrificação, você junta, tá? A última sílaba de uma palavra com a primeira sílaba da próxima. Como ocorreu em cai uma folha após outra. Até porque, ao declamar-se o haikai na língua portuguesa, junta-se os sons, né? Você fala já junta aí essas sílabas. Caiu uma folha após outra. Então, você nem tem você não fala folha após, você une as vogais. Querendo bem, alegria ou na dor. E a escansão do verso 3. Lágrimas também. Então, assim como o verso 1, o verso 3 é uma redondilha menor, porque ela possui apenas 5 sílabas poéticas. E já que a última palavra do verso é uma oxítona, então facilitou, né? Logo, a sua última sílaba entra na contagem. No mais, galerinha, podemos apontar o quigo, ou seja, a folha que cai. Pois essa imagem indica o quê? O outono, que é a estação em que foi escrito o haikai. Também é possível indicar a cesura, ou seja, uma palavra outra, que encerra a imagem construída nos 2 primeiros versos, para dar lugar à imagem do verso seguinte, que vai representar o choro de alguém. Assim, a palavra lágrimas vai disparar a emoção. Em conclusão, meu povo, para fazer-se um haikai tradicional, é necessário expressar-se uma ideia, uma imagem ou até mesmo uma emoção. De que maneira? Uma forma rápida, sintética e objetiva. Além disso, deve-se seguir as regras estruturais desse tipo de poema, ou seja, 3 versos apenas, sendo os versos 1 e 3 compostos em redondilha menor e o verso 2 em redondilha maior. E o haikai aqui no Brasil? O escritor Guilherme de Almeida, ele foi aí um dos primeiros haikaístas brasileiros. E hoje está na moda, hein, gente? Temos usado muitos haikais. O haikai chegou ao continente europeu no século XIX e foi trazido ao Brasil pelos modernistas do século XX. Ele é particularmente associado ao escritor Guilherme de Almeida, que viveu de 1890 a 1969, que adaptou o gênero ao anticonvencionalismo modernista. E depois dele, o concretismo também dialogou com esse tipo de poesia, principalmente por meio do poeta Pedro Xisto.
E, por fim, a poesia marginal dos anos de 1970 teve em Paulo Leminski, um dos maiores representantes dessa estética. Quando se refere à poesia marginal, está se retratando aos personagens característicos, por exemplo, o sertanejo lá do sertão nordestino, o caipira, o do interior, nesse segmento. E outros haicaístas, né? Temos aí o Afrânio Peixoto, a Helena Collodi e o Melhor Fernandes e a Alice Ruiz. Esses artistas, no entanto, possuem cada um as suas peculiaridades. Os haikais de Guilherme de Almeida são metrificados e utilizam rima e título, já é a característica do Guilherme de Almeida. E já os de Paulo Leminski, eles não trazem métrica nem quigo, eles são mais libertários, né? Eles são mais livres. E o Melhor Fernandes, ele utiliza bastante a ironia e a rima. E já o Afrânio Peixoto e a Helena Collodi, eles buscam aproximar-se da forma tradicional de fazer o haikai. Olha só alguns exemplos de haikais. O arco-íris. Arco-íris no céu, está sorrindo o menino que há pouco chorou. O haikai Arco-íris, do livro Paisagem Interior, de Helena Collodi, apesar de apresentar título, ele traz características do haikai tradicional, como as redondilhas e a ausência de rimas. Olha só esse outro haikai do Guilherme de Almeida. Nós temos aí o título, Infância, e diz o seguinte: um gosto de amora, comida com sol. A vida chamava-se agora. Nesse haikai, Guilherme de Almeida quebra com a tradição ao colocar um título e rimar amora com agora. Dessa forma, o gosto de amora simboliza a infância do eu lírico. Em um dia de verão, no entanto, o poeta mantém a metrificação do haikai tradicional. Olha só esse outro haikai. Lua vista, brilhavas assim sobre Rauschitz. Esse aí, ele é extraído do livro Distraídos Venceremos, de Paulo Leminski, que não segue a regra de metrificação do haikai tradicional, já que o primeiro e o terceiro verso possuem 3 sílabas poéticas, enquanto o segundo verso possui 5. E esse outro, temos aí o título Perfume Silvestre. As coisas humildes têm seu encanto discreto, o capim melado. Esse é Afrânio Peixoto. E nesse poema, publicado no livro Miçangas, Poesia e Folclore, segue quase todas as regras do haikai tradicional, com redondilhas, ausência de rima, presença de quigo e cesura. No entanto, o terceto possui um título. Assim, nessa poesia, o capim melado é associado ao encanto discreto, à humildade e ao perfume silvestre. Outro exemplo. Assombrada por você,
minha sombra se esconde de mim. Esse haikai de Alice Ruiz, publicado no livro Desorientais, ele não segue a metrificação do haikai tradicional, pois apresenta 7 sílabas poéticas no primeiro verso, 3 no segundo e 5 no terceiro. Outro exemplo. Alma e lua, há lumes, bambo embalo de bambus, flauta e flume fluem. Aqui a gente pode observar a figura de linguagens, né, como a assonância e a literação, que é a repetição de vogais e também de consoantes. Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Esse poema de Milor Fernandes, ele não segue a metrificação do haikai tradicional. Afinal, o primeiro verso tem apenas uma sílaba, então já quebrou toda a tradição. Vamos testar o aprendizado, galerinha? Questão de número 1 e única. Todas as características a seguir estão relacionadas ao haikai, exceto. No haikai nós temos o que não temos: complexidade, síntese, metrificação, sobriedade ou cesura. Para você que marcou, a letra A está correta, porque o haikai ele é caracterizado por sua simplicidade e não por sua complexidade. Até a próxima, pessoal. Não esqueçam de fazer a atividade do PDF e postar no GPA.